Você sabe exatamente o que quer dizer, mas na hora trava. Você quer se expor, mas evita. Você quer se conectar, mas se retrai. E depois vem aquela sensação, de novo. E aí você começa a se explicar. Eu sou inseguro, eu não sou bom o suficiente, tem alguma coisa errada comigo. Mas e se o problema não for você? E se for. E se o que você está vivendo for um sistema funcionando exatamente como foi aprendido? E mais importante, porque mesmo percebendo isso, você não consegue simplesmente mudar? Existe uma experiência que muitas pessoas vivem, mas raramente conseguem explicar com clareza. Você sabe o que quer dizer, mas na hora trava. Você quer se expor, mas evita. Você quer se conectar, mas se retrai. E depois fica com a sensação de que falhou de novo. Com o tempo, isso começa a ganhar interpretação pessoal. Eu sou inseguro, eu não sou bom o suficiente, tem algo errado comigo. Mas na maioria dos casos, isso não é fraqueza, é um padrão. A ansiedade social não é apenas timidez, é um sistema psicológico estruturado que envolve respostas fisiológicas, padrões cognitivos e comportamentos de evitação, operando de forma integrada. A ansiedade social pode ser compreendida como um sistema de detecção de ameaça ativado diante da possibilidade de avaliação negativa. Esse sistema envolve três níveis principais: fisiológico, com taquicardia, sudorese, tremor, tensão muscular; cognitivo, pensamentos automáticos negativos, como vou falhar, não estão me julgando; e comportamental, evitação, fuga, bloqueio. O ponto central não é apenas a presença desses elementos, mas a forma como eles se organizam em um ciclo de manutenção. Primeiro medo, depois evitação, depois alívio. E isso só reforça mais ainda o medo. Com o tempo, o cérebro aprende a associar situações sociais a perigo. Bem-vindos à Mente Primordial. Eu sou Pedro Ajala, psicanalista, terapeuta comportamental e pesquisador em comportamento humano e neurociência aplicada. Hoje vamos explorar um dos artigos publicados no meu site pedrojala.com. Esse texto se chama Ansiedade Social. Por que você se sente observado, julgado e travado? Para entender isso com mais clareza, precisamos olhar para o que está acontecendo por dentro. A ansiedade social pode ser compreendida como um sistema de detecção de ameaça ativado diante da possibilidade de avaliação negativa. Esse sistema, como eu já disse, envolve três níveis principais: fisiológico, cognitivo e comportamental. O ponto central não é apenas a presença desses elementos, mas a forma como eles se organizam num ciclo: medo, evitação, alívio e reforço do medo. Com o tempo, o cérebro aprende a associar situações sociais a perigo. E isso não é só psicológico, é biológico. Do ponto de vista neurocientífico, esse processo envolve hiperatividade da amígdala, ativação do sistema límbico diante de estímulos sociais, aumento da vigilância para sinais de rejeição e a redução da modulação pelo córtex pré-frontal. Esse padrão faz com que situações neutras sejam interpretadas como ameaçadoras, mesmo na ausência de risco real.
E esse padrão não surge por um único motivo. A ansiedade social emerge da interação de múltiplos fatores genéticos, como predisposição à sensibilidade ao estresse e reatividade emocional, ambientais, experiências de rejeição, humilhação ou exposição precoce, psicológicos, como baixa autoestima, perfeccionismo social e viés de desaprovação, comportamentais, como a evitação e o reforço negativo que falamos anteriormente, biológicos, hiperreatividade dos sistemas de ameaça, e evolutivos, sensibilidade ao julgamento como mecanismo de sobrevivência. Essa combinação cria um sistema estável e, por isso, resistente à mudança superficial. Aqui entra um erro muito comum. Essa é uma das confusões mais frequentes. Timidez é desconforto. Ansiedade social é desorganização do comportamento diante de exposição. Na timidez, existe desconforto, mas acontece a ação. Na ansiedade social, existe um bloqueio, evitação ou um sofrimento intenso diante da ação. E isso gera impacto direto em relações interpessoais, desempenho profissional, oportunidades de crescimento e construção da própria identidade. E isso leva a uma pergunta inevitável: se fosse apenas uma questão de decisão, você já teria resolvido. Mas a ansiedade social é sustentada por processos de aprendizagem. Do ponto de vista comportamental, evitar reduz a ansiedade no curto prazo. Esse alívio reforça o comportamento e o cérebro aprende a evitar cada vez mais. Esse mecanismo é o que chamamos de reforço negativo. Por isso, entender não é suficiente, tentar não resolve, forçar muitas vezes só piora. Existe uma camada ainda mais profunda nisso. Existe um ponto mais profundo. A sensibilidade ao julgamento social não é um erro, ela é adaptativa. Durante a maior parte da história humana, pertencimento era igual a proteção, exclusão igual a risco real e reputação igual a sobrevivência. O cérebro humano foi moldado para monitorar constantemente o olhar do outro. Hoje, esse sistema continua ativo, mas fora do contexto original. A ansiedade social pode ser compreendida como uma hiperexpressão desse sistema ancestral. E é por isso que muitas tentativas falham. Intervenções como controle cognitivo, exposição informal, tentativa de pensar diferente, podem gerar uma certa melhora pontual, mas não atuam necessariamente na estrutura do problema. Sem compreensão, você apenas tenta gerenciar sintomas. Mas existe um ponto onde isso começa a mudar. Quando o funcionamento é compreendido, a culpa diminui, a vergonha perde intensidade e o comportamento deixa de ser interpretado como uma falha e passa a ser entendido como padrão. E padrões podem sim ser reorganizados. Só que existe um limite importante aqui. Você está tentando entender a sua mente com a própria mente que está organizando o problema. Isso gera um ciclo fechado de interpretação, e é por isso que muitas pessoas permanecem presas por anos no mesmo ciclo. E é aqui, nesse ponto, que entra a intervenção. A terapia atua exatamente nesse ponto. Não como suporte apenas, mas como intervenção. Ela permite acessar padrões não conscientes,
reorganizar experiências emocionais, modificar respostas condicionadas e algumas abordagens disponíveis comigo, por exemplo, estão a psicanálise integrativa, terapia comportamental, terapia individual e terapia de casais. Cada abordagem atua em níveis diferentes do mesmo sistema. Se você se identificou com esse padrão, isso já indica que existe uma organização ativa. E organização não muda com tentativa, muda com intervenção. Então, talvez a forma como você tem interpretado isso esteja incompleta. O que você sente não é aleatório, é um sistema tentando te proteger, mas operando de forma desatualizada. O problema não é sentir, é não compreender o que está sendo sentido. Agora, algumas perguntas mais frequentes sobre a ansiedade social. O que é a ansiedade social? É um transtorno caracterizado por medo intenso de avaliação e rejeição em situações sociais. Qual é a diferença entre timidez e ansiedade social? A timidez é mais leve e não impede ação. A ansiedade social gera bloqueio e prejuízo funcional. Por que isso acontece? Resultados da interação entre fatores biológicos, psicológicos, comportamentais e evolutivos. Ansiedade social tem tratamento? Sim. Com abordagem adequada, é possível reorganizar o funcionamento e reduzir os sintomas. Quando procurar a terapia? Quando o medo começa a limitar sua vida, suas escolhas e sua expressão. A ansiedade social não é fraqueza, é um sistema hiperativado tentando te proteger, mas operando fora de contexto. E enquanto isso não é compreendido, o padrão continua, se repete e, na maioria das vezes, se intensifica. Você pode até entender racionalmente o que está acontecendo, mas isso não reorganiza seu sistema. E aqui entra um ponto importante: se você se reconhece nesses padrões, isso dificilmente vai desaparecer sozinho. Você. Porque não é um comportamento isolado, é uma organização. E organizações não mudam com tentativa, mudam com intervenção. A clínica é o espaço onde isso pode ser trabalhado com profundidade. Você não precisa continuar lidando com isso sozinho. Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o canal. E para aprofundar nesses temas, acesse pedrojola.com. E fica uma última reflexão: talvez você não esteja travando, talvez você esteja apenas respondendo a um sistema que aprendeu que se expor é perigoso. Obrigado por acompanhar mais uma reflexão da mente primordial.